Pode noventa e falar, três pode falar. milhões é um valor igual ao de início de janela, que seria a janela mais forte, e a gente, como a gente vai ver mais adiante, talvez o Palmeiras ainda tenha caixa para fazer mais coisa, né. Verdade. Não, tem e vai fazer, viu, Rodrigo? Isso é informação. Pelo menos mais uma coisinha o Palmeiras vai fazer. Então, olha lá, investimento na janela do meio do ano. O Palmeiras vendeu o Luan por 12 milhões, e tem um total garantido aí de 333 milhões. É, porque Tem aí tem o mais quadro gente anterior, nessa. né, o Eu Estevão pulei e aqui o o Luiz quadro. Guilherme, né. Exato. Aí, vamos lá, acho que eu coloquei na ordem errada. Não, passou, vamos lá. Estevão, Luiz Guilherme e Luan, total 333 milhões, sem bônus. É sempre bom lembrar que não é que entra esse dinheiro todo de uma vez, assim, pá, cai um Hum. Pix. O Rodrigo já imaginou um Pix de 333 milhões? Eu nem sei, cara. Bom, sei que você me conhece pouco já, mas você não vai me ver nunca mais. E se cai um Pix desse, seu Ó, massa sumiu. É, isso é parcelado e tal, mas quando vende no balanço, né? Às sim. vezes entra o dinheiro, né? Isso, é que tem uma diferença ali que é caixa e competência, né, falando de forma técnica, mas assim, o que que é a competência? Naquele ano foi feita aquela operação, ela é registrada toda naquele ano, mas o caixa significa quando o dinheiro vai entrar de fato. Ou seja, o caixa vai entrar, óbvio que o Luiz Guilherme e o Estevão, o Chelsea, que ainda está fechando a negociação, e o West Ham não vão pagar, chegar no Palmeiras e pagar completamente, eles vão pagando durante alguns anos. E aí é caixa, ó, vai entrar 20 milhões esse ano, mais 30 no outro ano. E o que, que o Palmeiras faz? Faz a mesma coisa com a compra. Ele vai casando, e todos os clubes, né? Ele vai casando e fala assim: ó, eu vou receber 20 aqui, então posso te pagar 20 aqui nesse período. Você vai casando a compra e a venda. Então, quando a gente botou garantido, é porque isso é sem os bônus de meta. Ali é quantos jogos, essas novas operações que você tem uma divisão de risco entre os dois clubes. O clube que está vendendo e o clube que está comprando. Você coloca ali umas metas, e aí o jogador tem que jogar X jogos, convocação para a seleção, X gols, enfim. Essas metas a gente não botou aí, mas o valor que eu tinha feito a conta era 190 milhões mais ou menos, que tem de bônus nas negociações ali do Luiz Guilherme e do Estevão. E aí, obviamente, não tem data para entrar, vai depender de atingir a meta, né? Por isso eu não botei. Mas você vê que o caixa do Palmeiras está forte, né? Tem 333 milhões, gastou em torno de 180, 200 milhões durante o ano, ainda tem uma sobra. Talvez você tenha que ter uma reserva ali para, ó, não atingiu a Copa do Brasil e na Libertadores o que tinha Programado. planejado, digamos assim. Aí você vai cobrir uma parte aqui. Teve uma despesa inesperada X, esse tipo de coisa, mas deve ter ainda alguma sobra para o Palmeiras. Como você falou, você tem informação, provavelmente ele vai continuar atuando, né, nesse meio de ano, né? Eu tenho quase que certeza. A gente é muito arriscado a gente falar sobre isso, porque as coisas mudam, né? A única coisa que não muda é que amanhã eu vou amanhecer careca. O Antônio Júnior Camargo pede para eu mandar um beijo para Maria Pia, mandou um super chat. Muito obrigado. Um beijo, Maria Pia. Tamo junto, Rodrigo e eu aqui no nosso Finanças do Esporte. Carolina Santos mandou outro superchat também. Analogia com DVD é boa, sumiu do mercado. Hoje está nas plataformas. É o mesmo que contratar jogador que já passou do tempo, que hoje não serve nem para reserva. Veja o Fluminense. Rapaz, o PIB do Z4 tá alto, hein? Ô, Rodrigo, Pois é, caramba! o modelo de contratação do Fluminense, isso acontece um pouco com jogadores mais, velhos, né, um pouco mais experientes, ele gasta pouco na aquisição, mas muitas vezes o salário é alto, né, você não tem que pagar ali é difícil você ter uma operação alta com um jogador acima de 30 anos, né, o caso do Dudu, por exemplo, ia ser uma exceção, né. Mas ao mesmo tempo, você pega um Renato Augusto, o Douglas Costa, não é que eles vão ganhar um salário baixo, né. Então você tem um custo mês a mês alto, mas você não tem que fazer aquele investimento inicial. E nesse caso não está dando resultado, né, em campo, ainda tem essa questão. Mas vamos lá nas compras Perfeito. compras do Flamengo. Até Vamos, agora o Flamengo não comprou vamos ninguém, embora. eh, não vai ser ousado nessa janela de meio de ano, é a minha apuração, eles vão fazer
só ajustes no elenco, então são poucos jogadores que podem chegar, e o valor disponível que eles têm é em torno de 3 milhões de euros, que dá 16 milhões de reais para esse meio de ano, digamos assim, Isso né. me intriga, Rodrigo. Me intriga, porque a gente fala do Flamengo, 1 bilhão e 300, 1 bilhão, bilhão, bilhão. E como é que o time não tem dinheiro para contratar no meio do ano? Mas é porque contratou Explica. bastante no início do ano. É, rapaz, explica isso aí. É bom a gente explicar, porque não é assim também, né? Não é a farra do boi, vai que vai, não é o massa no restaurante aquilo. Aí não leva eu, não, Rodrigo, que é prejuízo. Entendeu? Ah, não dá, não Vou para, levar bicho. você num restaurante que tem aqui no Rio, chama Vulcão das Massas, aí que É nóis, pelo você amor de paga Deus. só o FII da entrada ali e depois é só alegria. Tá bom, agora não tem mais programa, só vou ficar pensando nisso. Muito bom, vamos lá. Olha aí, ó. Então, quer dizer, gastou lá, segura aqui, né? É isso que faz a coisa ficar no caminho, Rodrigo. E é uma estratégia diferente do que o Flamengo fez em outros anos. Em vários anos, por contratar muito jogador que vinha do mercado europeu, o Flamengo ia forte no meio do ano e refazia o time inteiro. Se você lembrar lá o ano super vitorioso de 2019, o time remontou o time durante o meio de temporada. Gerson, Rafinha, Felipe Luiz, enfim, foi atrás. Já tinha os jogadores da frente, mas foi atrás de vários jogadores. E o Flamengo vem fazendo isso em vários anos. O Cebolinha chegou no meio do ano, Luiz Araújo chegou no meio do ano, mas esse ano foi uma lógica diferente. Por conta desse investimento forte do De La Cruz e também dos outros dois, do Léo Ortiz e do Matias Vinha, o clube vai chegar nessa janela de meio temporada com pouca bala e, ao mesmo tempo, só fazendo ajustes. Provavelmente vai atrás de um jogador de meio de campo, só tem 16 milhões? É aquela história, né? Pode ajustar um pouquinho mais para cá, um pouco mais para lá. Se for um Ah, jogador um pouquinho mais caro, é possível que compre, mas não vai ter jogadores no valor que foram comprados no início da temporada, que eram todos acima ali de 8 milhões de euros. Não, e isso o clube certamente não vai fazer, a não ser que aconteça uma venda. E aí é isso que a gente vai colocar. O Flamengo quase teve uma venda alta, que foi o Fabrício Bruno, ia dar 80 e poucos milhões de reais, né? Para o West Ham também. Acabou que a operação o Fabrício não quis ir. Isso deixou o Flamengo com um zagueiro bom, que fica, e a gente sempre tem que lembrar disso, mas com menos caixa para fazer outros tipos de contratação, né? Porque esse ano o clube ainda tem que atingir a meta dele de venda de jogador. Vamos ver se a gente mostra agora o próximo quadro vamos de mostrar vendas. já. Deixa eu só falar aqui que a Marlene está mandando um bom dia para gente. Bom dia, Marlene. O Vitor Triveiro pirou aqui com o Vulcão das Massas e o Alan Cruz também. Pô, os caras conhecem o restaurante, rapaz. E o Dog está falando desse Fla-Flu aí, líder contra o Lanterna. O que será como estará o Rio de Janeiro às 6 da tarde no domingo? Vamos embora, vamos lá. Olha aí, ó, investimentos na janela do meio do ano. Vendas do Flamengo, Mateuzinho, 21 milhões. Santos, 5 milhões. Santos goleiro, né? Otávio, Isso. 19 milhões. E o André, 2 milhões e 800 mil reais. Foi isso que o Flamengo fez em investimentos no meio do ano. Investimentos não, Investimentos, essas são as vendas, né? As as vendas vendas, do. exatamente. As vendas do meio do ano. Não é isso? Não, são as vendas do início do ano, mas as vendas Do da início do temporada, ano. né? Isso, Isso. Mateuzinho foi para o Até Corinthians, aqui. Isso. Santos para o Fortaleza. E esses dois garotos, você talvez não sei nem se associa o nome, mas o Flamengo e o Palmeiras têm uma característica de terem os jogadores da base, que não são os grandes destaques da base deles, mas Uhum. que rodam em alguns clubes e daqui a pouco geram uma outra operação. O caso do Sim, Otávio foi um zagueiro que saiu para um time pequeno de Portugal. Ele chegou a jogar 1 ou 2 jogos pelo Flamengo, jogou pouco, não foram 2 jogos, não, foi mais, mas foram poucos jogos. Ele jogou, inclusive, aquele Flamengo e Palmeiras da pandemia, que o time estava todo com reservas e tal, e eram 2 garotos da base, ele era um deles. E agora ele foi vendido do clube português, que agora está me faltando o nome, para o Porto, que o Porto contratou ele por 12 milhões de euros, e o Flamengo tinha 30% do jogador. Então, gerou esses 19 milhões, e o André foi vendido para um time pequeno também de Portugal, Estrela Amadora.
Então são garotos da base aí que não chegaram a jogar tanto pelo clube, mas que rendem algum dinheiro. E aí tem uma operação É, também do Thiago Maia que está fechada com o Inter, né, mas que foi como empréstimo no início do ano e vai ter uma venda que é em torno de 20 milhões, uma coisa assim. perfeito, é isso aí. Bom, o Palmeiras teve essa semana uma proposta do Nottingham Forest para um menino da base, que eu não estou lembrando o É o nome dele aqui, Riquelme, não mas é isso? o Lateral Riquelme, esquerdo. isso, isso. Ele é atacante. É atacante. Eu lembrava como lateral Isso. esquerdo. Não, ele é atacante e teve aí essa proposta. Não sei ainda se vai andar, como que a coisa vai ficar. Essa é outra característica importante de Flamengo e Palmeiras, né, Rodrigo? A excelência no trabalho da base, não só lidando com as exceções, né? Lidando com o que ele tem lá. Pode ser. Eu gosto quando o clube faz esse negócio assim, e deixa 20%, 30%, porque, cara, é meio que um dinheiro que você não conta, né? Sei lá, você esquece lá uma coisa, igual aqui em casa, esquece uma conta lá, de repente chega um aviso do banco, você tem um dinheiro para receber. Nunca aconteceu comigo, mas boa notícia, né? Pinta um freela, né? O cara fazia um freela, Isso. tal, pintou uma grana. Isso é importante, porque às vezes você está com o caixa apertado e vem um dinheiro, né? Essa gestão de base dos 2 clubes, e isso quando a gente fala tudo sobre a receita dos 2 estarem dominando o futebol brasileiro ultimamente, a gente esquece um pouco isso, que tem um trabalho de excelência nas 2 bases, acho até que a do Palmeiras hoje um pouco na frente da do Flamengo, e que vai gerando um monte de jogador, tanto que o Endrick e o Estevão que vão ajudar o Palmeiras a ser vendido pelo top de linha da Europa, quanto o outro que vai ser vendido para o segundo escalão da Europa. E o Flamengo a mesma coisa. E aí quando você vai olhar e fala assim: "Ah, não vai atingir a meta de venda desse ano", quando está um ano fraco, né, o Palmeiras obviamente não está num ano fraco de venda. Mas você vai olhando a soma dessas operações menores e, ó, atingiu, tá aí. Então, isso é muito importante, porque acaba sendo uma geração de receita ali constante, né, não é um ano vende muito bem e o outro ano não vende nada. Ele gera no mínimo, pelo menos, de venda, ali de 100 milhões, na casa dos 100 milhões, esses 2 clubes você pode ver que sempre vão conseguir. Bem, esse é um mercado que aumenta, né? Só aumenta. O que eu conversei com o Marcelo para o jogo Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras, conversei com o Marcelo Beckler, ele falou de algumas cifras, né, do Super Mundial, seria 20 milhões de euros, mais outras receitas, 20 milhões, para começar a conversa. É um mercado que cresce absurdamente, né, Rodrigo? O Antônio Carlos está mandando aqui o seguinte: possível, no superchat, obrigado, amigo. Possivelmente o Flamengo ganhará com negociação de jogadores entre clubes da Inglaterra, João Sim. Gomes, Vinícius, que é esse modelo que a gente estava falando aqui, né, Rodrigo? O João Gomes é lá no Wolverhampton, né, de fato, o Flamengo tem um percentual nele, e o Vinicius, né, que é o volante, agora estou esquecendo o time dele, mas também está cotado ali para uma transação. Poderia inclusive acontecer com o Paquetá, mas como ele está envolvido nessa denúncia de apostas, certamente não vai rolar. Mas eu acho que o Flamengo também já não tinha percentual no Paquetá, seria só solidariedade e tal. Muito bem, o Décio Rocha quer comparar as revelações de uns e de outros, né? Fala que o Endrick está no banco e que o Vini, o Paquetá e o João Gomes são titulares. Aí é oportunidade, Décio. A gente está falando de outra questão, que é o modelo do clube e quanto ele gera de receita e despesa também. Tá certo? Vamos lá, deixe o seu like, se inscreva no canal, já tem metade do programa no ar. E vamos virar a página, falar dos grandes eventos, né? A gente fica muito aqui no nosso espaço, na América do Sul e tal, Copa América, quase todo ano tem Copa América, né, Rodrigo? Aí gera esse tumulto todo. E, Tinha muito mais, né, Massini? Você lembra que tinha um tempo atrás era uma a cada 2 anos que é a isso. Conmebol fazia, agora pelo menos está de 4 em 4 anos, né. Teve ali uma confusão naquela história da pandemia, aconteceu uma em 19, depois aconteceu outra também
21, né, mas enfim, agora está pelo menos ajeitada para você ter de 4 em 4 anos. Agora as pessoas me perguntam muito, mas por que que tem tanta competição assim? Cara, tem porque gera esse tipo de número aí que a gente está vendo, Exatamente. né, Rodrigo? É E por que incrível. foi para os Estados Unidos? É essa que é a questão. Explica então. Vamos lá. A receita, quanto que a Conmebol normalmente ganha numa Copa América? No Brasil, por exemplo, que é o país que mais dá dinheiro para ela, é nessa casa aí de 150, 160 milhões de dólares, ou seja, em torno de 870 a 900 milhões de reais. É isso que gera, vendendo ingresso caro aqui no Brasil, vendendo os direitos tanto para a América inteira quanto para o Brasil, é o que mais ou menos gera uma Copa América normal dentro do continente. Aí você leva ela para os Estados Unidos e ela vai gerar em torno de 600 milhões de dólares, ou seja, na casa de 3 bilhões de reais. 4 vezes mais. 3 vezes mais e mais um pouquinho, vai, é 3 vezes. 3 vezes um pouco, 3 vezes mais. Por quê? Porque o mercado americano é o maior mercado de esporte do mundo. E aí você vai para lá, você cobra o ingresso e o hospitality, aquele ingresso bacana que o cara vai para lá, vai ter a van, vai chegar para comer do bom e do melhor, tomar seu champanhe na beira do campo e tal, eh, tudo em dólar. E você podendo cobrar, como o poder aquisitivo é muito maior, e você tem que pensar, ó, como essa Copa América junta a seleção americana e a seleção mexicana, que tem muito imigrante lá, Nossa. e os brasileiros também. O Brasil tem uma colônia grande, né, nos Estados Unidos, e que são pessoas que ganham em dólar. Então, os outros países também vão ter colônias menores do que esses 2, do que o México e o Brasil, mas vão ter colônias, né. Vai ter uma colônia colombiana, alguma argentina e dos outros países ali da América Central que disputem. Então, o ingresso turbina muito essa receita. E, além disso, a receita de televisão é mais alta, porque o dinheiro é uma compe os Estados Unidos, pra você ter ideia, ele é o dinheiro é onde a Conmebol mais ganha dinheiro na venda de direitos de TV, pra Copa América, mesmo quando ela não é nos Estados Unidos. Então, você imagina quando ela é nos Estados Unidos, porque é um mercado muito forte e que tem TVs latinas, Univision, a própria ESPN, tem algumas que disputam esse mercado latino para que tem futebol. Então não é só aquele mercado, só tem dinheiro para a NFL e para a NBA. Não é. Ele tem um mercado grande latino que atende futebol. A Liga Mexicana vende os direitos dela por valores altos dentro dos Estados Unidos. Porque a colônia mexicana quer assistir o time. Eles vai morar nos Estados Unidos, mas continua torcendo para o América, para o Chivas, enfim, para o time mexicano. Então, você tem esse aumento absurdo, por isso que a Conmebol quis levar a Copa América para lá, fez esse acordo com a CONCACAF, ela vai ficar com metade do dinheiro, a CONCACAF vai ficar com a outra metade, mas metade do dinheiro lá é mais do que a Copa América inteira aqui. E isso, Massini, é importante a gente ressaltar, porque é um caminho para o futebol sul-americano, inclusive de clubes, que seria expandir para o mercado americano, que todo mundo está tentando conquistar esse mercado de futebol americano. É para onde pode crescer o direito de TV da Libertadores, por exemplo. Se você tiver alguma espécie de acordo com o México e com os Estados Unidos e conseguir montar de alguma forma uma competição, eu sei que não é fácil, que reunisse os dois. Não é fácil por causa da distância, né? É muito grande, né? Mas você montar para juntar esses dois mercados, você poderia ter, não vou dizer que igualar, mas começar a competir com a Europa em termos de direitos, né? Olha que interessante, né? Isso que o Rodrigo está falando é muito interessante, porque o problema são as distâncias, é muito longe daqui para lá, de lá para cá, para manter esse formato de um jogo aqui, um jogo lá. Mas como é importante, seria importante ajustar o nosso calendário, né? Para você ter uma folguinha maior, para você ter Copas no meio de semana, brasileiro no fim de semana. Acho que poderia se ajustar. E, Rodrigo, me tira uma dúvida aqui, é minha agora. É, cara,
quem é que lá nos Estados Unidos decide o seguinte: nós vamos fazer a Copa América, aí depois nós vamos fazer o Super Mundial, nós vamos fazer a Copa do Mundo. Isso é planejado. Inclusive o Danilo Lavieri, que está agora nos Estados Unidos, viajou a convite do governo lá de Miami para conhecer o roteiro esportivo, né, da cidade, enfim, entrar nesse mundo do esporte nos Estados Unidos. Ele vai, inclusive, assistir um jogo de beisebol hoje, né? Recomendei a ele que compre aquele balde de pipoca e um bom cachorro-quente. Ele falou que vai topar. Então, isso é planejado? Da onde vem? Quem é que pensa essas coisas? É a Federação Americana, correspondente da CBF, mas ela não faz sozinha. Tem que ter o apoio de governos, mas uma característica dessas candidaturas americanas é que tem muito dinheiro privado e pouco dinheiro público, ao contrário do que costuma acontecer no Brasil, né. Lá, quase todas eu já acompanhei candidaturas, por exemplo, de Olimpíada, quando os Estados Unidos perdeu do Brasil e era a candidatura de Chicago na época, que perdeu para o Rio de Janeiro, que a Olimpíada de 2016, todo o financiamento era privado. E as de Copa do Mundo também, e a organização das Olimpíadas e de Copa também, a boa parte é dinheiro privado. Porque você tem ali um estádio X, sei lá, do Dallas Cowboys, e aí você vai fazer uma adaptação para a Copa do Mundo, e aí quando você faz a adaptação, quem paga é muitas vezes é o próprio time. E aí ele tem ali já ia fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. Tem muito Sei, mais dinheiro sei. privado lá do que aqui, mas quem organiza é a Federação Americana e junto com a CONCACAF, que é a confederação que junta a América do Norte, a América Central e o Caribe. Essa Copa América foi um acordo entre a CONCACAF e a Conmebol. Tem ganhos financeiros para os dois, só que tem muita briga política também ali no por isso que não é tão fácil fazer esse xadrez, senão o continente todo já ia ter se juntado, porque um tem dinheiro e o outro tem o futebol de fato, o conteúdo, né. Então você fica ali Isso, na mas aí vai quem o faturamento vai para quem, né. claro. Fica ali aquela disputa, quem que vai ter o controle da competição? Essas são Muito as bem. discussões. É, perfeito, perfeito. Que é uma coisa que falta muito no Brasil, né? Um planejamento, mas é a força da economia também, né? A economia é muito forte e os clubes são franquias, né? Os caras têm condições de investir, sim. Olha aí, ó, Copa América 2024, receita estimada 2,7 bilhões a 3,3, receita média das edições anteriores 870 milhões. Continue votando na nossa enquete, hein? 729 votos. O Palmeiras está gastando certo nessa janela? Sim! Você é do tempo daquele programa do Silvio Santos, que o cara entrava numa máquina e falava assim: quer trocar uma cenoura por uma casa própria? O cara falava sim, não. Você lembra disso, Rodrigo? Eu assistia pouco o SBT, mas eu lembro desse quadro, o Marcini. Esse quadro especificamente eu acho que ficou, Ficou cultura famoso. popular, digamos assim, né. Isso aí, garoto. Vamos lá. Vamos comparar então com a Euro, né? Que é o nosso próximo, vem aí também, a gente vai continuar comparando, tem aí os prêmios, né? Olha lá, a Copa América vai pagar 98 milhões para a CBF e a Euro 167 milhões, a gente está falando em reais. Pra Cara, CBF eu fiquei. veremos, né, Marcini. Bom, se o Brasil ganhar, né? Tá Exatamente. mais para É, Uruguai e Argentina nesse momento, né, mas vamos sem ver. dúvida, sem Uhum. dúvida. Eu digo se ganhar. Agora, eu fiquei surpreso. Eu não achei a diferença tão grande, cara, pelo potencial do euro, Então, pelas grandes estrelas, né? Qual é a essa diferença? é uma política da Conmebol, ela põe as premiações para campeão muito alto. Pra você ter ideia, o pagamento final da Libertadores é maior do que o da Champions. Agora, o time ganha mais se ele ganhar, fizer a campanha inteira na Champions e fizer a campanha inteira na Libertadores? Não. É óbvio que ele ganha muito mais na Champions. Só que Ah, o prêmio final, que é ganhou o título, na Libertadores é mais alto do que o da Champions, porque a Conmebol põe muito peso no campeão. É uma cultura nossa. A CBF faz a mesma coisa com a Copa do Brasil, por exemplo.
A diferença do campeão para o vice é muito grande de premiação. Lá na Europa, a diferença não é tão grande. Então, se você pegar a premiação inteira, eu não estou com o número aqui, mas a da Euro é maior. Para todo o dinheiro que eles distribuem, o dinheiro é maior. Agora, se você pegar quanto o campeão ganha, e esse valor aí contando toda a cota dele, né? Desde o início ali. Aí eles ficam mais próximos. Aí, se a gente voltar no quadro anterior, mas assim, a gente vai ver que a diferença de receita é bem significativa. Um tira 3 bilhões de receita e a Euro, a estimativa também era 14 bilhões. Então, 4 vezes, né? O quádruplo do que era, pelo menos, é mais do que isso até, mas é mais do que o quádruplo do que é o valor da Copa América. E com crescimento constante. A estimativa da UEFA era de 25% de crescimento nas receitas para essa Euro, que é agora na Alemanha, em relação à anterior. Então, essas grandes competições têm tido aumentos de contratos constantes edição a edição, o que não tem acontecido mais nos campeonatos de clube. Essas competições continuam crescendo a cada ano os seus contratos. E é por isso que tem, né? Porque é o que voltamos para aquela resposta anterior. Esse programa é fundamental, eu já assisti antes de estar aqui, porque a gente precisa entender que o esporte, quando a gente fala assim, mas o esporte é uma indústria, eu acho que não tem como não deixar isso claro com os números que você sugeriu e que a gente está mostrando aqui, né? É uma indústria potentíssima e gera emprego no mundo inteiro. Então, cada vez a indústria do esporte, não só do futebol, vai criando, né, perspectiva para desenvolver as cidades, melhorar a vida das pessoas, né? Gerar emprego e renda. Olha, tem uma outra pauta que eu acho legal, a gente talvez fazer um programa global com receitas do esporte no mundo, né? NBA, a NFL, seria um negócio espetacular para a gente ter uma ideia do alcance disso, não é, Rodrigo? Do tamanho em relação qual é o tamanho da nossa indústria aqui, da América do Sul e do Brasil, Sim. comparando com a do mundo, né. É claro que a gente está comparando aqui com o topo de linha do futebol mundial, elite. A Euro, depois da Copa do Mundo, é a competição de seleções que mais gera dinheiro, vamos deixar claro. Mas isso também eu não botei o número aí, mas é bom já ressaltar. Hoje, a Euro é mais barata, digamos assim, ela gera menos receita do que a Champions League, o que mostra uma diferença e ela é realizada de 4 em 4 anos, o que mostra um peso cada vez maior para as competições de clube. Até por isso que a gente vê o movimento da FIFA de querer fazer super mundial e tal, não sei o quê. Mas é bom, como você falou, entender esses números para o torcedor que fala assim: "Por que o campeonato eu estou sem os meus jogadores aqui, porque eles estão jogando lá na Copa América, ou por que está tendo essa Euro e tal", não sei. Tem uma tradição esportiva, mas tem uma lógica, comercial fortíssima, que é basicamente direito TV, que é mais de 60% das receitas, 60 eu acho que dá, é mais até do que metade. Venda de patrocínio e ingresso, né. Olha, se você olhar os jogos da Euro, todo mundo está assistindo, estão todos, cheios, né. A Europa tem essa vantagem você chega de trem fácil nos lugares, né, então você consegue viajar, e aí as torcidas, você vê esse espetáculo que é difícil ter na América do Sul, porque é difícil viajar aqui na América do Sul, né. E aí imagina ir para os Estados Unidos, né, só quem já está lá mesmo, né.